alguns salmos eram cantados especificamente naqueles cultos. Davi compôs 73 dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 73 são de Davi. O mais conhecido é o 23, talvez pelo fato de falar acerca do relacionamento de ovelha e pastor. Aleluia, Jesus. E fazendo também um paralelo com o que Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E por ovelha ser símbolo da igreja de Cristo, talvez este salmo, no decurso dos séculos, se torne mais conhecido por causa da questão de relacionamento entre pastor e ovelha. Agora, é interessante nós observarmos que Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel, ele saiu de um pasto de ovelhas. Ele era o pastor das ovelhas do rebanho de seu pai. Só que não bastava ser pastor de ovelhas. O que Davi vivia na sua adolescência era um dos jugos mais pesados que ele poderia ter dentro da sua casa, em meio à sua família. Por quê? Porque os seus 3 irmãos mais velhos eram generais do exército de Saul. Nenhum adolescente queria cuidar de ovelhas. Trabalho árduo, você vai de manhã e não sabe a hora que você vai parar. Porque existe um rebanho totalmente na dependência dele. Então, o rebanho do pai de Davi era cuidado por Davi, mas alguns outros pastores. Agora vem comigo para você entender uma coisa. Davi era o irmão mais novo de 8 filhos de Jessé. Davi era o mais novo. Enquanto os seus irmãos estavam no exército, Davi ia cuidar do rebanho. Só que preste atenção, ele não só cuidava do rebanho, ele cuidava da pior parte do rebanho. Pastor, mas como assim? Vou te explicar. Havia uma cultura que todo criador de ovelha, ele separava o seu rebanho. As ovelhas brancas eram separadas das ovelhas malhadas. Por quê? Porque as ovelhas brancas, ela tinha um alto custo de comércio, de negociação. Ela tinha valor. Primeiro porque era se usada muito em sacrifícios. Segundo porque para os judeus a ovelha branca demonstrava sinal de pureza e de saúde. Se você voltar lá em Gênesis e ler a história de Jacó e Labão, quando Jacó foi trabalhar para casar com Raquel e foi enganado e teve que casar com Lia, você vai observar que seu sogro Labão dava para Jacó as ovelhas malhadas e as brancas ficavam para ele, porque havia essa separação. As ovelhas malhadas não custavam nada. No caso de Davi, ele cuidou das malhadas. Isso está em 1 Crônicas 17, 1 e 2. Depois você lê. O Senhor chega para Davi e diz: eu te tirei de trás das malhadas. O que se fazia? Havia um pasto, e no fundo do pasto estava a divisão com a floresta. E da floresta é que vinham predadores como leão, como urso, como raposa, como lobo. Então a estratégia era colocar as malhadas no fundo do pasto, na divisa com a floresta, para que esses animais predadores, quando viessem, devorassem as malhadas e não avançasse até o rebanho das brancas que estavam à frente. Ou seja, a fome a ser saciada, eles voltariam para o seu habitat no meio da floresta. Estratégia. O que o pai de Davi faz? Pega Davi e coloca lá no fundo do pasto, no meio das malhadas, longe. Tanto que quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi não foi chamado para o banquete. Só que a Bíblia diz que mesmo naquele lugar, mesmo pegando a pior parte do rebanho de seus pais, ele era zeloso pelo trabalho que ele fazia, porque ele diz: um leão veio, eu dei um jeito, coloquei ele para correr. Um urso veio, eu dei um jeito e protegi as minhas ovelhas. Por quê? Porque a figura de pastor, ela reflete proteção ao rebanho. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas
salmo. E é interessante nós observarmos que agora ele não é o pastor Davi, agora ele é a ovelha Davi. Olha que interessante. Como pastor profissional que ele era, ele sabia qual era a sua responsabilidade como pastor, e ele sabia qual era a necessidade da ovelha, porque ele era um profissional da área. Graças a Deus. Ele sabia o que ele precisava ser para elas, e ele sabia o que ele precisava dar para elas, porque é essa figura do pastor. Por isso que Jesus disse: eu sou um bom pastor. Ele sabe o que ele tem que fazer por nós, e ele sabe o que ele precisa dar para nós. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe o que vai nos fazer permanecer firmados. Ele sabe do que nós precisamos. Aleluia. E ele começa trazendo uma expressão que reflete a alegria, o prazer de uma ovelha de ter ele, o Senhor, como seu pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor. É como se ele estivesse dando um alarido para que todo mundo ouvisse, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguns teólogos dizem que a tradução exata do original é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Você já parou para observar que mesmo nas horas mais angustiosas da nossa vida, se nós clamarmos a Deus, Ele nunca falta para nós. Aleluia. Glória. Mesmo nas horas de maior aflição, se clamarmos a Deus, Ele nunca falta para nós. Glória a Deus. Às vezes, a intensidade do confronto da nossa vida diária não nos deixa enxergar as providências que Ele tem. Mas se você firmar a tua fé no Senhor, na hora das adversidades, experimenta clamar, porque Ele não vai faltar. Aleluia, glória a Deus. É verdade. E Ele diz assim, Ele é meu pastor, nada me faltará, ou não me faltará. E o verso 2 diz assim, Ele me faz, a minha Bíblia diz, repousar em pastos verdejantes. A sua Bíblia pode estar escrita assim: Ele me faz deitar em verdes pastos. Repousar, deitar, está atrelado ao descanso. E Davi, como um pastor, ele sabe, e agora ele se coloca no lugar de ovelha, que ele pode descansar tranquilo, repousar, deitar. Não importa a tradução, está referindo-se a descansar. Ninguém descansa com a cabeça quente. Ninguém descansa preocupado. Ninguém descansa com a mente, com o coração atribulado. Só descansa, você pode deitar, você pode dormir, mas se tiver uma turbulência na tua alma, você levanta pela manhã e parece que não dormiu nada. O corpo deita, mas a alma está agitada dentro de si. E o Senhor me dá uma palavra para dizer para alguém aqui nessa noite: é tempo de descansar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus! A expressão de Davi é: Ele me faz deitar, descansar, está tranquilo. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós vamos estudar acerca da criação de ovelhas, nós aprendemos algumas características no rebanho das ovelhas que está atrelado a isso e que o Senhor tem para dar a nós, porque hoje o Senhor vai fazer com que nós saiamos daqui para descansar nele. Aleluia! Porque o término do verso diz assim: Ele me faz deitar em pasto verdejante, leva-me para as águas de descanso. Glória. Aleluia. O descansar não é apenas o deitar na cama, no sofá, na rede, no tapete, porque você correu, porque você trabalhou e agora você está falando: eu estou cansado, eu vou deitar aqui, vou descansar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de descansar na sua alma. E eu vou dizer uma coisa para vocês:
Existem 4 situações que impedem uma ovelha de se deitar, de repousar ou de descansar. Você pode fazer uma pesquisa depois, que você vai conferir e confirmar o que eu estou dizendo a você. 4. Essas 4 características eu aprendi lendo um livro do pastor Philip Keller, que foi por 7 anos pastor de ovelha, e ele descobriu que existem 4 características que impedem uma ovelha de se deitar. Primeira característica que impede uma ovelha de se deitar: medo. A ovelha está no rebanho. Se ela tiver um pressentimento de que ao derredor existe algum lobo, algum leão, se ela sentir, se ela pressentir, e ela não ver a figura do pastor por perto, ela não se deita. Ela fica de pé, ela cansa, mas ela não se deita porque o medo não deixa ela se deitar. Uma alma agitada não deixa a ovelha se deitar, não deixa ela descansar. E tem muita gente que está cansada na sua alma, no seu espírito, no seu íntimo. Mas sabe o que o Senhor tem para você? Descanso, segurança. O pastor Jesus está no meio do seu rebanho. A ovelha, ela não se deita porque ela tem medo. Qual é o teu medo? Glória a Deus. O que é que está amedrontando você? Aleluia. Glória a Deus. O que é que está deixando você cansado? Aleluia. O que é que está impedindo você de descansar? Bendito é Deus. O Senhor está tirando o medo do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Medo da derrota. Tem gente que tem medo de ser derrotado. Tem gente que tem medo de não conseguir alcançar. Tem gente que tem medo de projetos dar errado. Tem gente que tem medo de desmoronar todos os planos, os propósitos, os sonhos. Tem gente que tem medo das promessas não se cumprir. Tem gente que tem medo de Satanás obter êxito sobre a tua vida. Qual é o teu medo? O Senhor está dizendo: é tempo de descansar. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o teu medo? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 25, verso 1. 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz no Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer dar para você segurança, tranquilidade, paz. Glória a Deus. Para que temer? O Senhor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Ele quer fazer você descansar em pastos verdejantes, tirar o medo, fazer você descansar. Segunda razão: uma ovelha não se deita se ela estiver com fome. Meu Deus. Ela não descansa se ela estiver com fome. Glória a Jesus. A fome impede o descanso de uma ovelha. E lendo a Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, eu encontro Jesus em um grande discurso para as multidões e muitos dos seus discípulos. E Jesus começa a traçar ali um assunto, e no meio do assunto ele fala que ele é o pão da vida, que ele é o alimento espiritual. Aleluia.
E no meio do discurso, diante de algumas exigências, no final, alguém olhou e disse: não dá para ouvir esse discurso, ele é muito duro. E a Bíblia diz que o povo começou a ir embora. E quando o povo começou a ir embora, Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês também não vão? E Pedro olhou e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde? Para onde nós iremos? Meu Deus, aleluia. E eu pergunto para você: para onde iremos se não for ao Senhor? Para onde iremos se não for ao Senhor? É Ele que tem o alimento para matar a fome da nossa alma e nos fazer descansar. É a sua palavra. É a sua palavra. Não adianta nós ficarmos inventando coisas. Não adianta nós ficarmos contando história para vocês. Não adianta eu ficar contando anedotas para vocês. Não adianta eu ficar contando piadas para vocês. Porque você pode até dar risada aqui, mas daqui a pouco você chega em casa e a tua alma está faminta. Mas o Senhor nessa noite tem pão para matar a tua fome e dizer: descansa. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Jesus. Aleluia, Deus. Bendito é teu nome, meu Deus. Se você entrar na internet, você vai ver que tem muito disso. Stand-up gospel, reuniões de jovens com comediantes que fazem graças no culto da igreja, aonde o que era para ser um culto de adoração parece um teatro, um circo, onde o povo mais dá risada do que adora. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus tem quebrantamento. No evangelho de Jesus tem confronto. Você não vai ver Jesus fazendo o povo rir, mas você vai ver Jesus dizendo: arrependa-se. Você vai ver os apóstolos dizendo: arrependa-se. Você vai ver alguém chorando. Você vai ver alguém dizendo: eu quero Jesus. Você vai ver alguém dizendo: eu preciso de Jesus. O evangelho não foi para nos fazer rir, foi para nos fazer chorar. Pastor, mas nós temos que ser sérios. Não estou falando disso. Eu estou falando que na hora das dificuldades a palavra vem para colocar as coisas no lugar. A Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, segundo o livro dos Reis, capítulos 7, 6 e 7, os dois capítulos contam a história. O rei Haddad cercou a Samaria. Samaria era a capital de Israel na época. Ele colocou o exército, porque toda a cidade tinha muros e portões. Muros para proteger e portões. Uma vez que o exército inimigo cercou a cidade, ninguém entra e ninguém sai. A Bíblia diz que consumiram todos os alimentos de dentro da cidade. Como é que vai sair para comprar, para granjear, enfim? Acabou a comida. O desespero foi tamanho que duas mães combinaram e disseram: vamos comer o nosso filho, vamos assar. Pensa comigo, 2 bebês. Aí foram lá, e a Bíblia diz: mataram a criança, despedaçaram, colocaram na panela para cozinhar, para comer, para não morrer de fome. Olha só. A Bíblia diz que a fome era tão grande que eles pegavam o crânio do camelo, o osso do crânio do camelo, colocavam na água, cozinhava para extrair um caldo, para misturar com o resto de farinha, para não morrer de fome. Quando comeram a primeira criança, no outro dia, aí a mulher falou: agora é o teu. Ela disse: agora o meu não, já matei a fome. Aquela mulher entrou em desespero e foi para o rei. E quando chegou no rei, quem era o rei? Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel estabeleceram a idolatria a Baal, morreram. Jorão entrou, em vez de tirar Baal, deixou Baal lá. E foi um rei muito mau, maligno, um rei maligno. E Deus castigou. E agora a fome estava lá. O rei rasgou seus vestidos, falando: da onde eu vou te ajudar? Da eira que vem o trigo ou do lagar que vem o vinho? Meu Deus, é verdade.
Aí o profeta Eliseu estava lá. Eita glória, aleluia. E aonde tem um profeta de Deus, Aleluia, glória a Deus. sempre haverá uma resposta de Deus. Aleluia. Eliseu fala assim: ei, tá desesperado por quê? Amanhã, a estas horas, vocês vão estar comendo, bebendo e se fartando. Aleluia. O capitão do exército, que era o braço direito do rei, falou: isso não tem como acontecer, não dá para acontecer, porque tem muita gente que não tem compromisso com Deus. Quando fala que Deus vai fazer, diz: não dá, não tem mais como, já fechou a porta. Mas quem está falando que vai abrir é Deus, quem está falando que vai fazer é Deus, quem está falando que vai operar é Deus. Bendita Jesus. Eu não sei o que falar acerca do teu problema, da tua situação. O que eu sei é que se Deus falou, Sim, meu Deus. Aleluia. e ele disse assim, ó, o capitão: ainda que se abra janelas no céu, isso não vai acontecer. Ele tem que aprender alguma coisa. Deus não trabalha com janela, Aleluia. Deus trabalha com porta. Meu Deus é lindo. Meu Deus é lindo. Meu Deus. O negócio de Deus não é. Ele falou errado. Ainda que Deus abra sua janela no céu. Não, Deus não abre janela. Deus não tem. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, Jesus disse assim: olha, ladrão e salteador é que entra pela janela. Eu sou a porta. Oh, glória! Lá em Atos capítulo 20, verso 19, ou capítulo 19, verso 20, vou lembrar se é um dos dois. A Bíblia diz que Paulo estava pregando e Eutico sentou na janela, dormiu e caiu, porque estava na janela. Mas a Bíblia diz em Jó 31 e 34: trema eu perante grande multidão, e o desprezo das famílias me apavora, e de sorte que eu me cale e não saia da porta. Evangelho de João 10 e 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Aí Eliseu olhou para ele e disse: você vai ver, mas não vai comer, não vai participar. Por quê? Porque a bênção é para quem crê. Aleluia. Glória a Deus. Quem duvida fica na arquibancada. Quem crê senta na mesa do banquete. Eita glória. Aleluia. Graças No outro dia, olha só. E isso vai para você como uma profecia, por quê? Porque Deus vai matar a tua fome. Eu estou falando espiritual, material também. Sim, Jesus. E Deus vai trazer milagre da onde você menos espera. Aleluia. Eu creio. Maravilhoso, Jesus. Glória a Jesus. Eu creio. Por quê? Porque do lado de fora da cidade havia 4 leprosos. Para quem não sabe, os leprosos não podiam andar em sociedade. Quando os sintomas da lepra apareciam, ele ia até o sacerdote fazia a verificação e ele tinha que ser afastado para a cidade dos leprosos. Era um arraial onde só tinha leprosos, porque eles não podiam andar lá. Quando ele sentisse que melhorou, que foi curado, ele ia até o sacerdote examinava, falava: está curado. Aí ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Tinha do lado de fora 4 leprosos. Há 2 tipos de lepra: a lepra exposta e a lepra que é a mancha no corpo. Acredita-se que essa é a lepra de Naamã, o corpo todo manchado. A lepra tira a sensibilidade. E a lepra exposta, aquela que é toda ferida, o corpo todo ferido. Havia 4 leprosos do lado de fora. E os 4 não podiam estar lá dentro, era proibido. Estava do lado de fora. Um olhou para o outro e disse: olha, vamos descer ao arraial dos Sírios? Quem sabe lá eles dão alguma coisa para a gente comer. Aí um olhou para o outro e falou assim: mas e se a gente for lá e matar a gente? A gente morre, porque se ficar aqui vai morrer do mesmo jeito. Não, morrer aqui, morrer lá, vamos até lá. Dá para imaginar comigo 4 leprosos andando no deserto? Meu Deus. Eita, Jesus. Dá para imaginar comigo 4 leprosos andando lentamente, arrastando as pernas? Deus é lindo. Aleluia. Enquanto eles estão andando lentamente, arrastando as pernas, Deus está descendo no arraial dos Sírios. Glória a Deus. Oh, glória. Deus é lindo. Aleluia. O que era 4 leprosos que nem andar direito andavam, Deus fez que eles ouvissem um barulho de exército. E às vezes
achamos que Deus vai vir de um lado e Deus está dizendo: eu sou surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Está vindo do outro. Bendita Jesus. Leprosos, nem no meio do arraial dos israelitas eles podem ficar, nem dentro da cidade eles podem ficar. Pois é eles que Deus vai usar. Aleluia. Eles vão andando em marcha lenta. Aleluia. Até lá embaixo. Quando chega lá embaixo, não tem ninguém. Não tem ninguém. A Bíblia diz que estão os cavalos, as tendas estão montadas, eles entram dentro da tenda e a Bíblia diz que tem pão, tem água, tem ouro, tem prata e tem vestes. Eita glória. Eles, quando vê aquilo, eles começam a comer. De repente o povo fala: peraí. Nós não estamos fazendo legal, não está bem isso. O quê? Vamos contar para os nossos irmãos em cima. Vamos. Aí eles voltam, sobe, bate no portão. Quem é? Aos leprosos. O que vocês querem? Nós queremos dizer que a gente acabou de vir do arraial lá da Síria e não tem ninguém lá. Mas só que tem uma coisa: os cavalos estão lá, as armaduras estão lá, as armas estão lá. Lá também tem pão, lá tem água, lá tem ouro, lá tem prata, lá tem vestimenta. O que vocês estão dizendo? Eu não sei, mas a Bíblia vai dizer que Deus criou um assombro, Deus assustou os inimigos e eles nem a espada pegaram para fugir, foram-se embora. Eu não sei o que está atormentando a tua vida, eu não sei o que está atormentando a tua casa, eu não sei o que está atormentando a tua família, teu casamento, o teu emprego, qualquer área. O que eu sei é que Deus vai começar a assustar o inimigo hoje. Aleluia, glória a Jesus. Deus está me dizendo que está dando paz de espírito para a casa de alguém. Eu vejo Deus acalmando o redemoinho. Sabe o que é redemoinho? Meu Deus. Eu vejo casa com redemoinho lá dentro e Deus acalmando. Eu vejo Deus trazendo paz para dentro de casa. Eu vejo Deus tirando esse espírito de contra-light. Deus está tirando a angústia de dentro de casa. Deus está dando paz. Aleluia. Deus, tu és grande. Você precisa crer que você vai ter que se esforçar só para carregar a bênção que ficou lá. Tem que carregar. A bênção que é fácil. Tem que carregar. Aleluia. A Bíblia diz que não acreditaram. Meu Deus. Jesus poderoso. Os sírios compraram os leprosos. Aleluia. Meu Deus. Os sírios compraram os leprosos. Aleluia. Pega o mensageiro e manda lá. Ó, o mensageiro vai. Quando o mensageiro chega, ele confirma que é verdade. Quando ele confirma que é verdade, ele volta. Ele diz: é verdade, está tudo lá, mas não tem ninguém. Aí o portão da cidade se abre. Quando o portão se abre, aquela multidão faminta sai correndo. Mas o incrédulo que estava no meio, que diz: agora eu vou tomar posse. O incrédulo que quis impedir a bênção do povo. Oh glória, o incrédulo que quis desafiar a Deus, tropeçou, caiu, morreu pisoteado, e o povo foi lá e começou a trazer a bênção. Aleluia, oh glória. Deus está dando luz ao caminho. Ai meu Deus do céu. Você não está vindo para aqui em vão. Você não saiu da tua casa para vir aqui em vão. Deus está dando luz para o teu caminho hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não dá tempo de pregar o salmo todo. Tem mais ou menos 12 mensagens diferentes dentro do salmo. Mas eu quero falar o verso 3, eu estou no 2 aí. São 4 que eu falei. Vou deixar só essas duas. Depois outra hora eu falo as outras duas. A ovelha não se deita se ela estiver com medo, e ela não se deita se ela estiver com fome. Só que o verso 3 está escrito assim, ó: refrigera-me a alma. Eita glória.
Irmãos, essa palavra refrigerar, verbo refrigerar, Oh, Deus, fez tremendo, Jesus. ela precisa ser entendida e eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para você entender. Refrigerar é mudar a temperatura de um ambiente. É você tirar uma temperatura desagradável e colocar em uma temperatura agradável. Por exemplo, no calor, na época de calor, no calorzão, você está dentro de um ambiente, dentro de uma sala, de um escritório, vai para algum lugar, uma loja, um mercado, um shopping, não sei. De repente você entra e tem lá o ar condicionado. Qual é a função do ar condicionado? O ar condicionado ele tem duas máquinas. Uma chama condensadora, que fica do lado de fora, e a outra chama evaporadora, que fica do lado de dentro. O que o ar condicionado faz? Ele pega o ar quente de dentro do ambiente, puxa para fora, pega o ar de fora, puxa para dentro e passa pelo gás refrigerando. Quando ele vem fresco. E o que acontece com o ambiente que outrora estava quente? Fica agradável. Mas se gelar, você aumenta a temperatura e deixa na temperatura que você quer. O ambiente fica refrigerado, ou seja, fica agradável. Aleluia. Glória a Deus. É um carro que você vai pegar a estrada, vai andar e está aquele sol, e você liga o ar-condicionado do carro, ele troca o ar de dentro, aquele ar quente, e deixa um ar, você aumenta um pouquinho se estiver muito gelado, e fica uma temperatura agradável. Está um calor estralando lá de fora, mas dentro do carro está, ó, beleza. E o salmista está dizendo: meu pastor, o Senhor, que é meu pastor, ele me refrigera a alma, ele deixa agradável. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Porque se tiver muito frio e nós não estivermos aquecidos, nós não dormimos bem, ou não dormimos. E se tiver muito calor, da mesma forma. Se tiver muito calor, você não consegue dormir bem. E se tiver muito frio, também tem que estar na temperatura ideal. Glória a Deus. Ô pastor, eu tenho um sono tão pesado que no calor não está no calor extremo, porque se tiver calor de verdade, pode ser que for, não dorme. E se tiver frio também. Se tiver frio, você precisa de algo para te aquecer. Deus está dizendo assim, ó: eu sou o equilíbrio da tua alma. Aleluia. Glória. Eu sou o equilíbrio da tua alma. Refrigera minha alma. Eu vou encerrar agora no 4. Glória a Deus. A parte B, a parte A, o 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu já disse, ele disse: eu posso descansar, eu posso deitar, eu não tenho medo, ele está comigo. E no 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele termina a parte 4 dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Por muito tempo a expressão vara e cajado trazia a conotação de apanhar, sofrimento. Hoje o pastor vai pregar a palavra de cajado. Como é que as pessoas podem ter medo do cajado se ele está dizendo que a vara e o cajado me consolam? Vara e cajado são ferramentas de pastor. Qual é a outra profissão que usa cajado? Qual é a outra profissão que usa vara? Vara e cajado, ferramentas específicas de um pastor de ovelhas. E agora eu estou vendo um pastor de ovelhas que sabe qual é a função da vara e do cajado. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu não posso ter medo, porque é consolo. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: todo rebanho de ovelha tem uma ovelha que é mais agitada. E num rebanho existe uma trilha que o pastor leva o seu rebanho para sair do aprisco ao pasto. Sai do aprisco e vai ao pasto. E o pastor, que é zeloso, leva elas
para um pasto que tem comida boa, pastagem boa. Glória a Deus. Um pastor que não é zeloso vai levar para uma pastagem seca, barrenta, enlameada. Um pastor zeloso vai levar para uma pastagem boa. Existe um percurso do aprisco ao pasto. No meio do caminho sempre pode haver de uma ovelha ela tentar ir para uma trilha ou sair daquele caminho. Dependendo do tamanho do rebanho, você vai observar, se você dar uma pesquisada, que o pastor ele nunca vai ir nem lá na frente, para o rebanho vir atrás, e nem atrás, porque quem sabe o caminho é ele. Ele vai ir no meio do rebanho. Aquele monte de ovelha ele vai ir no meio. Porque ele tem uma visão de todo o rebanho. Se uma ovelha tentar sair do caminho, ele não vai conseguir chegar nela e trazer ela de volta, porque tem as ovelhas, vai impedir. Então ele tem o quê? A vara. E aí, pastor, por que Davi disse que a vara é consolo? Porque quando a ovelha sai do caminho, o pastor vem e bate nas costelas dela e pá, e põe ela para o caminho de novo. Aí Davi disse: tua vara é consolo, porque quando eu, na minha limitação, na minha fraqueza, eu tento sair do caminho, ela me põe no caminho de novo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o cajado? O cajado é socorro. Deus já tem falado de socorro aqui hoje. O cajado foi o que aquele pastor da parábola de Jesus, em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, Jesus usou essa parábola das 100 ovelhas. Quando ele contou, tinha 99, ele foi atrás de uma e ele encontrou ela. Que é uma parábola, mas explica muito bem uma ovelha que se prende. Uma ovelha que é agarrada por arbustos, ela não tem agilidade para se desprender. Uma ovelha que fica presa em galhos, se ela cair num penhasco e ficar presa em galhos, se ela se prender em alguma coisa, às vezes o pastor não consegue ir lá com a mão simplesmente tirar. Então ele põe um cajado no pescoço e vem trazendo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Davi disse: teu cajado é consolo. Porque quando eu estou preso nas tribulações, o Senhor põe ele e traz para perto de si. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quando eu estou preso, o cajado de Deus nos traz para perto. Ele põe e vem trazendo para perto de si. Por isso que é consolo. Glória a Deus, aleluia. E aí, esse Davi, olha só, ele está lá cuidando das ovelhas, observando todo esse trabalho, quem sabe até já com esse hino pronto. E o profeta Samuel chega na sua casa e olha para o seu pai e diz assim: tem um rei aqui, tem um rei. E aí passa os filhos e Deus fala: não olhe a aparência, eu não vejo como o homem vê. Não. Acabaram-se os jovens, não tem mais tempo. Mas ele está lá no pasto. Não convidaram Davi para o banquete dentro da sua própria casa. Meu Deus. Não convidaram Davi para a festa. E agora o mensageiro vai lá e diz: Davi, teu pai está te chamando. O profeta Samuel está aí e veio ungir um rei aqui na tua casa. E esse rei é você. Por que sou eu? Porque já passou todos os teus irmãos e não é nenhum deles. Eu não sei, a Bíblia não diz, eu não li em lugar nenhum, mas eu penso comigo, faço uma conjectura minha e fico imaginando Davi naquela hora cantando. Porque ele tinha motivos para ficar triste. Toda a tua família está reunida para um banquete. Porque quando o profeta ia na casa tinha festa, tinha banquete. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. E agora nós vemos Samuel lá, aquela festa, e não chamaram Davi. Oh, que tristeza! Será que a minha família não gosta de mim? Que acepção! Ele tinha motivos para estar triste. Mas eu imagino agora ele cantando o Salmo 23, quando o mensageiro dá a notícia que ele tem que sair no fundo do pasto, subir para casa. Eu imagino ele cantando: o Senhor é o meu pastor,
Aleluia, glória. E nada me faltará. Eu estava sozinha aqui, mas Ele é o meu pastor. Glória a Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque eu poderia ficar triste, poderia ficar batido, que está todo mundo na festa, mas guia-me pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, porque eu poderia agora ficar angustiado. Eu poderia agora estar em estado depressivo por causa da acepção que fizeram, mas refrigera minha alma. E agora eu vou sair daqui, vou subir para casa, então guia-me pela vereda da isso é justiça, por amor do teu nome. Porque ainda que eu ande aqui nesse vale da sombra da morte, eu não tenho medo nem do leão, nem do urso, nem do lobo, porque o Senhor está comigo e a tua vara do teu cajado me consola. Agora lá em cima, lá em casa, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E lá em cima, quando eu chegar, unja minha cabeça com óleo, teu cálice transborda. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Davi chega lá, o profeta Samuel, antes de Davi chegar, diz: ninguém senta na mesa para comer quando Davi não chegar. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Não chamaram Davi para a festa. Agora estão dependendo de Davi para poder sentar na mesa para comer. Aleluia. Glória a Deus. As decepções nos entristecem, as decepções nos atribulam, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo, alguém vai te buscar no pasto alto. Feche os teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus,